Olá, amigos, paz aos irmãos. Quero trazer aqui uma rápida reflexão que eu encontrei muito interessante na lição de número 10 da Escola Bíblica Dominical. Na verdade, é o segundo trimestre de 2015 e que até hoje é muito importante para a vida cristã, para a mordomia cristã, cujo tema é Jesus e o dinheiro. Quero ler aqui o Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 24. E vendo Jesus que ele ficará muito triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Aqui, a palavra de Deus, o cristianismo bíblico ortodoxo, ele sempre manteve uma posição de cautela e até mesmo reserva com respeito ao uso do dinheiro e aquisição de riquezas. Na verdade, os primeiros líderes cristãos, eles inspirados nos ensinos de Jesus, passaram a desestimular a aquisição de bens materiais. Entretanto, o secularismo e o materialismo sempre rondaram o arraial cristão. E, vez por outra, Mamon tem deixado, suas marcas em nosso meio. Mas nós vamos aprender algumas lições com relação a isso. Dinheiro, bens e posses na perspectiva secular e cristã. Na perspectiva secular, nós vemos aqui uma das formas mais comuns de se enxergar o dinheiro, bens e posses na cultura secular. É de vê-lo apenas como algo de natureza puramente material. E tanto no mundo antigo quanto no contemporâneo, é possível observar que a realidade material pareceu sempre se sobrepor à realidade espiritual. O material passa a dominar a vida das pessoas e isso inclui dinheiro, bens e posses. No mundo ocidental, essa forma de enxergar as coisas transformou-se em uma filosofia de vida, que se recusa a enxergar outra coisa além da questão material, além da matéria. Por essa perspectiva, o material é superestimado, enquanto o espiritual é ignorado e suplantado. Nesse contexto, quem tem posse é valorizado e quem não as possui, nada vale. O dinheiro, como valor material que garante posse, ganha o status de senhor em vez de servo. Mas na perspectiva cristã, como nós podemos ver essa questão do dinheiro, das finanças, das bens, das posses? Nós estamos vendo aqui essa rápida página secular. No contexto cristão, o mesmo Deus que fez o espiritual é o mesmo que fez o material. No ensino de Cristo não há um dualismo entre matéria e espírito. Todavia, as coisas espirituais, por serem de natureza eterna, ganham primazia sobre as materiais que são apenas temporais. Na perspectiva cristã, portanto, devem coexistir tanto o espiritual quanto a material, as dimensões matéria e espírito. Assim como servimos a Deus com o nosso espírito, nossa dimensão espiritual, devemos também servir com o nosso corpo, que é a nossa dimensão material. Dessa forma, quem se tornou participante dos valores espirituais deve também servir com seus bens materiais. Aqui o dinheiro como valor material não é visto como senhor, mas apenas como o servo. Amém? Então, nós vemos aqui essa perspectiva cristã. Dinheiro, bens e posses no judaísmo no tempo de Jesus. No judaísmo, havia, no tempo de Jesus, a sociedade estava dividida em dois grupos, os ricos e os pobres. Na classe mais abastada estavam os sacerdotes, participantes de uma elite que controlava o sistema de sacrifícios e lucravam com ele, e os herodianos, que possuíam grandes propriedades. Um outro grupo era formado por membros da aristocracia judaica, que enriqueceu à custa de imposto de suas propriedades e ao seu comércio. O último grupo, chamado os judeus comerciantes, que embora não possuíssem herdades, mas participavam ativamente na vida econômica da sociedade contemporânea. E no extremo oposto de todos esses grupos, no extremo oposto dessa situação, estavam os pobres. Estes eram o povo da terra. Não possuíam nada e ainda eram oprimidos pelos ricos. Mas
quando nós falamos dessa situação de dinheiro, bens e posse no judaísmo no tempo de Jesus, nós vamos ver que havia uma certa generosidade e prosperidade, uma ideia de generosidade e propriedade. Na cultura judaica, nos dias de Jesus, a posse de bens materiais não era vista como um mal em si. O expositor bíblico P.H. Davids observa que os exemplos de Abraão, Salomão e Jó serviam de inspiração àqueles que almejavam a prosperidade material. A ideia era que os ricos que prosperavam porque estava sobre eles o favor de Deus, né? Dessa forma, a prosperidade passou a fazer parte, a ter como ideia, né? E a ser associada à piedade, né? Então, para evitar a avareza e a ganância, a tradição rabínica ela estimulava os ricos a serem generosos, estimulava os ricos a serem solidários com os pobres e também a serem generosos com a maioria da comunidade, né? Os pobres eram a maioria da comunidade, então a tradição rabínica, de uma certa forma, passou ali a estimular que os ricos praticassem essa generosidade, né? Evidentemente que essa concepção estimulava apenas as ações exteriores, sem levar em conta as atitudes interiores. Mas quando nós vamos ver dinheiro, bens, posse, nos ensinos de Jesus, o que é que ele nos fala? Jesus alertou sobre os perigos da riqueza. O ensino de Jesus sobre o uso da riqueza foi muito mais radical do que ensinava o judaísmo, e a tradição rabínica não associou a piedade com a prosperidade. Não, pelo contrário, a riqueza de alguém nada dizia sobre a sua real condição espiritual. Para Jesus, o perigo das riquezas estava no fato de que elas poderiam até mesmo se transformar numa personificação do mal e reivindicar o culto para si. Por isso que Jesus advertiu: não podeis servir a Deus e as riquezas. O vocábulo traduzido como riqueza nesse texto, que corresponde à palavra grega de origem aramaica, mamonas, e traduzida na Almeida, revista e corrigida como mamon, né? Então a riqueza pode se transformar em um ídolo ou um deus, né, para aqueles que a possuem. Então, nesse aspecto, as riquezas tornam-se um obstáculo no caminho daquele que serve a Deus. Mas Jesus ensinou a confiança em Deus, né? Ele não desmereceu a riqueza, mas ele ensinou a dependência, a confiança no Deus Todo-Poderoso. Embora Jesus tenha mostrado que as riquezas podem mesmo até se tornar uma personificação do mal, ele não as demonizou, né? No entanto, na perspectiva lucana do Evangelho de Lucas, Jesus desencoraja a aquisição de riquezas e estimula a confiança em Deus. Havia uma razão para isso. Logo após mostrar os perigos da avareza a alguém que queria fazer dele um juiz em uma questão relacionada a uma herança, Jesus revela a seus discípulos que a melhor forma de se proteger desse mal é confiar em Deus. É confiar na provisão divina. E as riquezas dão uma falsa sensação de segurança e de independência das coisas espirituais. Daí a sua recomendação para não se confiar nelas. Mas dinheiros, bens e posse, na mordomia cristã, como Jesus ensinou para administrarmos bem aquilo que ele coloca em nossas mãos. Os léxicos definem a avareza como um apego demasiado e sórdido ao dinheiro e mesquinhez. Vimos que para evitar esse mal, a tradição rabínica estimulava a generosidade, as práticas filantrópicas e solidárias. O ensino de Jesus sobre o uso das riquezas vai muito além da doação de bens materiais e ações filantrópicas. Ele não se limitava a avaliar apenas as ações exteriores, mas, sobretudo, voltava-se para as atitudes interiores. Dessa forma, valorizou as atitudes da mulher pecadora na casa de Simão, o leproso,
quando ela leva um vaso caro de alabastro com perfume de nardo puro, que era um perfume caríssimo na época, e derrama, né, sobre Jesus e unge Jesus, e alguém reclama que poderia pegar aquele valor e vender e dar aos pobres, mas Jesus valorizou ali essa atitude daquela mulher, né, de se desfazer, não se apegar à coisa, ao valor apenas material, mas a atitude interior dela demonstrava ali uma reverência, uma dependência da provisão de Deus. Não era, portanto, apenas se desfazer dos bens, mas a atitude e intenção com que isso era feito. Não basta apenas ofertar, não basta apenas dizimar, mas temos que ver com que atitude é que nós fazemos estas coisas, com que intenção nos nossos corações. Não era apenas doar, mas doar-se para a Deus, para doar a nosso pensamento, tudo aquilo que nós somos para o nosso Deus Criador. Entesourando no céu, né? A questão da mordomia vai também a algo mais além, uma dimensão maior, né, que é entesourar no céu. Mordomo, por exemplo, é alguém que administra os bens de outra pessoa. Os bens não lhe pertencem, mas ele pode usufruir deles enquanto os administra para o seu legítimo dono. Jesus contou a parábola do administrador ou do mordomo infiel para mostrar esse fato. O entendimento entre os intérpretes da Bíblia é que essa parábola tem um fim escatológico, ou seja, futuro, para coisas futuras. Assim como os filhos deste mundo são perspicazes e astutos no que diz respeito ao uso de suas riquezas, assim também os filhos do reino devem ser sábios na aplicação dos seus bens. O ensino da parábola é que o melhor investimento é usar os recursos materiais adquiridos na propagação do reino de Deus e dessa forma ganhar amigos para a vida eterna. Então, o que é que nós tiramos a conclusão disso? Que não há valor moral no dinheiro em si. Ter dinheiro pode ser uma coisa boa ou ruim. Isso vai depender do conjunto de valores daquele que utiliza. Certamente, usar o dinheiro para ajudar uma obra filantrópica ou investir na obra missionária é uma coisa útil e louvável. Todavia, usar esse dinheiro, como advertiu Jesus, simplesmente com a atitude de querer mais posses, mais prestígio, mais autossatisfação, acaba se tornando uma coisa ruim. Portanto, leiamos com cuidado o Evangelho de Lucas e descubramos o verdadeiro exercício da mordomia cristã, porque dinheiro é bênção para quem é bênção. E quem é bênção é uma bênção na vida de outras pessoas. Que Deus te abençoe e fica com esse pequeno estudo e medite nesta palavra em nome de Jesus. Amém.